assim, saindo um pouco do carnaval, né? Você acha o que da SAF, cara? Você tem ouvido falar isso? Eu tenho, SAF, eu tenho ouvido, tenho ouvido. Porque tá de... E aí, Coringão, Coringão, Coringão! Boa noite, salve, salve! E aí, Coringão, Coringão, Coringão! Hoje o carro do Coringão veio buscar nada mais, nada menos que o nosso querido Ernesto. E aí, Ernesto, tudo bom, cara? E aí, meu velho? Isso aí, vamos ver o Coringão, né? Vamos ver o Coringão, cara. Diferente hoje, hein? Pô, olha que coisa boa. E hoje é o seguinte, né? Hoje é um jogo difícil, né? Não é um jogo muito fácil, não. Mas eu acho que hoje é o dia, né? Ah, hoje é o dia, né? A gente precisa vencer. 4 meses, cara, assim, Fiel com certeza vai estar daquele jeito. Como sempre, né? Sim. Aquele jogão à noitão, sabadão. Jogo balada, né? Jogo o pessoal balada. fala, né, cara? Pra Fiel não tem dia, né? Qualquer dia Fiel encosta. Eu acho que é o seguinte, esse jogo aí é a redenção, porque, pô, o Corinthians vem jogando bem. Domingo passado estávamos aí e, pô, o Corinthians jogou muito no primeiro tempo, cara. O Corinthians tá perdendo na desatenção, né? Naquela fraçãozinha de segundo. Foi. Que o cara tem que estar todo mundo 100% o tempo todo, né? Foi. Futebol é isso. Ainda mais hoje em dia, mas ainda mais o Corinthians tá no 2, 3 jogos aí, que é aquela fraçãozinha de segundo, que um vacila e a gente acaba perdendo o jogo. Quarta-feira jogou bem, primeiro tempo. E aí tá faltando sorte. É isso. É essa atençãozinha aí. Se todo mundo estiver concentrado, né? Ninguém quiser inventar, jogar aquele arroz com feijão no tempero da Fiel, vai pra cima. Cara, é o seguinte, conta uma história aí pra nós de Coringão. Eu quero saber qual foi um dos maiores jogos aí que você veio, que você pode falar assim, nossa, esse daí foi aquele jogo inesquecível mesmo, né? Puxa, são vários, hein? Imagina. São vários, hein? A gente já pegou tempo que o Campeonato Paulista era de verdade mesmo. A gente já pegou Corinthians e Marília no Pacaembu, com mais de 60 mil pessoas, né? E a gente fazendo gol no último minuto, classificando. A gente já pegou o jogo das garrafadas do Pacaembu. Pegamos aí jogo Corinthians e Portuguesa. O juizão deu pênalti depois dos 45. Aí o nosso goleirão chamou a torcida pra dentro e a torcida não gosta de uma festa, né? Pulou alambrado, anulou o jogo. São muitas histórias, né? Maracanã, tem histórias de viagem. Corinthians dá essa possibilidade pra gente, da gente viver feliz, né? Esse aqui na Arena, por exemplo, aqui na Arena teve muitos jogos. Qual foi o seu maior jogo aqui, ó? O mais importante aí mesmo, na Arena? Poxa, na Arena é a decisão do Paulista, sempre jogando aí contra o nosso maior rival, né? Que é o Palmeiras. Foi, show. Tem a goleada no São Paulo, que faltou pra gente usar aquela mesma faixinha do Santos, né? Que aí nos 2 jogos a gente ia com a mesma faixa, eterno 7-1. Faltou só um golzinho aqui. Com o Cássio defendendo o pênalti e tudo mais. Exato. Nossa, foi muito bom. E a Arena bom. tem boas recordações. Há 2 anos atrás, com o News Old Boys, eu encontrei o Torresmo aí na região da Arena e levei o meu cachorrinho, um deles, né? O outro é o Germano, o outro é o Torresmo. Ah, é? Encontrei aí em cima onde eu costumo deixar o carro, ali no estacionamento. Ah, é? Agora, cada estádio imagino que deva ter muitas histórias, né? Pacaembuzão mesmo. Pacaembu era fantástico, né? Pacaembu foi praticamente a nossa vida, né? A nossa casa. Como eu disse, o Campeonato Paulista era fortíssimo, mas muitos jogos também de brasileiro, Copa do Brasil, né? A gente tem memoráveis jogos aí de classificação, de Campeonato Paulista também, né? Decidido ali nos pênaltis, a final da Libertadores, né? Final da Libertadores. A final da Libertadores foi aquele dia que
Eu me lembro, a gente trabalhava fazia a transmissão para uma rádio web, que era a Rádio Coringão. E nesse dia aí, a gente tinha que pegar o credenciamento para assistir o jogo. E nós tínhamos na verdade, esse jogo eu acho que já estava pela memória corintiana. E alguém passou lá no lugar lá do credenciamento e pegou nossa credencial. Putz, Poxa, pegou a nossa credencial. Meu Deus, aquilo foi um sufoco. E aí, para entrar, foi... Não, para entrar não. Nós tivemos que achar quem pegou, achar o telefone, dar aquela ligada, né? E falar, por favor, né? Devolve, porque senão não vai prestar, poxa. Aí a pessoa... gentilmente, inteligentemente, voltou lá e devolveu as credenciais. Caramba, que história, a minha, do Silvinho Romualdo Júnior, que tem um blog, né? Blog do Silvinho. E fizemos a transmissão. E na transmissão, lotado a CESP, né? Que é a Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo, colocou a transmissão. A gente naquele outro lado em frente, onde as cadeiras numeradas do Pacaembu, né? Quem conhece, você entrando de frente, do lado direito fica as numeradas e do lado esquerdo é o pessoal do interior. Então ali tinha, no meio do estádio, tinha a cabininha de rádio. Eles colocaram todas as cabines da Argentina, tudo ali junto com a gente. Então a gente ficou e os argentinos atrás da gente. Me lembro quando saiu o primeiro gol do Corinthians, o Silvinho ainda mandou: aí argentino, ficou aqui, vai ter que chupar. Agora... Puta, porque aí a emoção vai a mil, né? Vai. Poxa. Aquele dia lá, os nervos estavam a flor da pele. Até sair o primeiro, né? Primeiro e depois o segundão, né? Puta, aquela jogada. As duas jogadas, né? Dois gols do Emerson Sheik. O Corinthians com aquele time, né? Batendo uma bola tremenda. E legal que contra um time de nome, né? Tudo conspirou a favor, né? Aquele dia tava tudo a favor. Porque para ganhar também de quem não tem nome, ganhar sem ninguém não adianta. Teve que ser contra o Boca, time de tradição. Invicto. Aquela coisa de argentino, invicto. E os caras atrás da gente ali, que também não são fáceis não, né? E os caras também não respeita não. Tava ali no nosso espaço, falando pra caramba. E na hora que saiu o gol, nós mandamos o troco. Rapaz, era muitos jogos aí memoráveis no Pacaembu. Você falou em Campeonato Paulista e tal, né? O bicho pegava ali mesmo, né? Pegava. E tem... Eu sempre assim, às vezes foge um pouquinho a data, mas se não me engano foi em abril de 87. Nós tivemos uma fase aí que o Corinthians não estava muito bem. Eu até me orgulho muito desse jogo, né? Depois ele passou a ficar emblemático. Eu precisava até tatuar ele no corpo aqui. Porque foi um jogo que a gente estava mal, o time estava numa fase ruim. E eu fui para a escola no meio de semana, chovendo pra caramba, lá na região da Praça da Árvore, na zona sul de São Paulo, né? E eu entrei na escola, falei, hoje eu não vou não, hoje não estou chovendo. A hora que eu entrei, coloquei a material debaixo da carteira. Falei, porra, é hoje que eu tenho que ir. Hoje que o Corinthians precisa de mim. Aí peguei um amigo lá e falei, mano, toma conta do meu material aí, amanhã eu volto. Aí saí, a escola já com o portão fechado, tudo, pulei o muro, peguei o busão ali na Bosque da Saúde, subi até a Praça da Árvore, peguei o busão, fui pro jogo. É um jogo com o menor público da história do Corinthians no Pacaembu, sem ser jogo de protesto, né? Porque depois teve jogo que a torcida protestou contra preço de ingresso, tudo, é uma outra situação. Mas nesse jogo aí não tinha 2.000 e poucas pessoas, um dos jogos o menor público da história do Corinthians. Então eu até me orgulho, de certa forma, porque eu falei, pô, nesse dia aí o corintianismo falou mais alto, né? Porque é legal você estar na final de 77, apesar de eu não ter idade, eu estava com 13 anos ali, aquela invasão do Maracanã, que são jogos que todo mundo, né, das gerações que eu conheço, que eu convivi, comenta, o maior público, a puta de uma festa. Mas eu tive quando ninguém foi, quando o pessoal falou, hoje tá chovendo, hoje o time tá ruim. Aí esse dia eu tava ali na arquibancada ali, gritando, tomando chuva e fazendo o papel de corintiano. É muito louco, né?
Eu lembro de um jogo no Pacaembu, do saudoso Mário Sérgio. Jogava muito, hein? O Mário Sérgio era o técnico. É aqui? É isso? Ou é lá? É aqui agora. É aqui, né? Direita. E ele era o técnico daquele carrossel caipira. Do Mojimirim, pô. É, os caras vieram do Mojimirim. Era o Rivaldo, o Leto, o Leto, Valber, Porta. O Valber também deu pra ficar apagadão, mas jogava muito também. O Rivaldo virou o melhor do mundo, né? Depois teve probleminha, né? De cabeça, foi jogar nos adversários e tal. Mas hoje no Coringão jogou muito. Foi jogar nos marcianos, né? Verdade. E no Morumbi, cara, tem aquele maior jogo? Eu imagino que você vai falar, mano. Morumbi é... O Morumbi também foram grandes finais, né? Eu peguei várias finais de Paulista, 82, 83, né? Peguei Campeonato Brasileiro, 1984, nós tivemos um jogaço. Corinthians e Flamengo. E esse jogo aí também é marcante para mim, porque o Corinthians tinha jogado no Maracanã e perdeu. E o Flamengo era aquele um puta time, né? Os caras falam que hoje o Flamengo tem um bom time, tem realmente um bom elenco lá, vários jogadores, mas naquela época lá você olhava, lá era Zico, era Adílio, era Júnior, era só cara de seleção mesmo. Mas você olhava pro Corinthians também, era só Zenon, Paulinho, Edson, Vladimir, também era um timaço. E nós perdemos lá na ida, aí teve o jogo de volta. Aí eu fiz uma promessa, eu falei, pô, se o Corinthians ganhar o jogo, eu vou voltar a pé pra casa e vou raspar careca. Porra! Aí, fomos pro jogo. Era longe. E naquela época era longe. Não, eu moro lá na região do Zoológico, São Paulo, ali, Avenida do Cursino. E é só pegar aí, dar uma olhadinha no mapa. Hoje você vai ver onde está o Morumbi e onde está a minha residência. É longe. E aí eu tinha um outro problema. Como eu não estava acostumado, eu não andei a pé ali, era tudo sempre trajeto de ônibus para ir pro estádio. Então, o caminho que eu sabia para voltar para casa era o caminho do ônibus. Então, chegamos no jogo já aquela dificuldade para comprar ingresso, que hoje é tudo automatizado, é tudo eletrônico. Naquela época você tinha que dormir na fila da Federação Paulista, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, ou no Pacaembu, ou nas bilheterias do Parque São Jorge. E aí ficava aquele sufoco nesses jogos. Eu lembro até que o meu chefe me liberou, Cláudio Amaral, grande jornalista, onde eu trabalhei na Comunique por mais de 10 anos, uma assessoria de imprensa. Ele me liberou para comprar os ingressos durante o dia, que era para comprar o meu, dele, né, mais um amigo que ia com a gente. Então tocava eu ir lá para a fila lá e ficar esperando. Aí daqui a pouco você tava na fila, os caras, acabou o ingresso, só tem lá na federação. Pá, corre pra federação. Acabou o ingresso, vou ter uma carga lá no Parque São Jorge. Aí corria lá pro Parque São Jorge, na verdade o ingresso tá lá no Pacaembu. Aí você ia pro Pacaembu, aí aquela puta fila, mas todo mundo também meio que se cotizava, né? Um corintiano entendendo o outro, mas era um esgana-gato pra conseguir o ingresso. Conseguimos. É aquele jogo que você tá com o pé no chão ali no Morumbi, se você levantar o pé, você não coloca mais no chão. E assim vai o jogo inteiro. Então, para nossa sorte, o Corinthians deu um sacode no Flamengo, meteu 4-1, classificou. Puta aí eu vou cumprir a promessa, né? Peguei tal com 2 amigos, e aí eu fiz o caminho do ônibus. O caminho que eu sabia a pé é você pegar sair do Morumbi ali naquela praça principal ali, Pedro Toledo, né? A praça na frente da entrada principal. Sim. Pega uma avenidona lá e sai lá na Francisco Morato. Aí na Francisco Morato, eu subo ela, que é uma reta só, pego ali a Rebouças e saio lá na Paulista, lá em cima. Aí na Paulista, eu vou pela Paulista inteira, na Vila Domingos de Moraes, vira a Avenida Jabaquara e chego lá na estação Jabaquara do metrô. Nossa! Né? Aí desço a Miguel Stéfano, atravesso a Ricardo Jafé ali, que já é Imigrantes, e subo 3, 4, 5 quarteirão ali, tô em casa. Então você imagina a peregrinação, né? Pô! Nesse inteirinho aí nós cruzamos com um cara querendo roubar a gente,
saímos na mão. Muita história. E os meninos estão tudo vivos aí que foi comigo. Que eram os meninos que trabalhavam de office boy na Comunique. E assim foi, o Corinthians ganhou. Cheguei na vila, os caras me esperando para raspar a cabeça careca, né? Já quase madrugada. Aí os caras rasparam a cabeça. E na sequência disso aí, tinha o Corinthians e Fluminense. Que o Fluminense tinha o casal 20, né? O Washington e o parceiro dele lá. E contra o Fluminense nós não demos essa sorte. Nós perdemos o primeiro em casa aqui e fomos fazer o segundo lá. E esse segundo, já nós, tudo isso numa sequência de 10 dias, né? Esse segundo marcou, porque até o Magrão que brinca muito com isso, o Magrão foi presidente 2 vezes dos Gaviões. Nós fomos pro Rio porque nós sempre acreditamos. E fomos lá com a caravana, tal, chegamos cedo, entramos no estádio, ficamos no nosso espaço, tal, um espaço cercadinho, que você não tem como ir mais para frente ali. E, de repente, começou uma agressão lá por parte do pessoal da torcida adversária. Mas nós não aguentamos, né? A gente tem que fazer o papel, porque a gente não vai para brigar, mas a gente vai para defender o patrimônio. Nossa, foi 2 horas de briga ali com a torcida do Fluminense e com o policiamento do estádio. E eu lembro que hoje o Maracanã é diferente, né? Tá cheio de cadeirinha, mas antes era arquibancada lisa e era de cimento liso. E como o Fluminense tinha o hábito de jogar aquele pó de arroz, aquilo ficava um sabão para escorregar. E estamos lá, né? Aguardando aquela confusão toda hora, corre para cá, corre para lá. E tinha hora que o pessoal do policiamento entrava aqui, acho que é a entrada do portão, a gente pode ir por fora aqui. Por fora? Aqui? Eu acho que é, peraí, deixa eu ver. Aqui é a entrada do portão. Isso mesmo, pode ir. Por fora. Pode sair. Aí a gente vai contornando ali à direita na frente lá. E aí, eu lembro que teve umas 3 ou 4 situações que o guarda acabou me segurando pela mão. E vamos me acompanhar aqui no meio do bolo, tentando sair. Aí eu falei, não, pera um pouquinho, minha mão tá doendo, não sei o quê. No que o cara soltou, vou dar uma olhadinha pra trás, aí o cara olha, quando eu tô, já meti aquele rosto, o cara caiu, saiu fora e corria pra cá, corria pra lá. Sei que isso aí foi umas 2, 3 vezes ali. Até que na última, o cara tentou me levar ali e eu pulei a entradinha do túnel da arquibancada, né, igual Morumbi, assim, tem aquelas entradinhas no meio. E é alto, ele deve ter uns 2 metrinhos ali, ou mais alto. E quando o cara foi me pegar, eu me pendurei ali, a hora que ele chegou perto, eu pulei. Eu só lembro que o cara falou assim: ô careca, filho da puta, vou fazer um pente fino aqui no Rio, você não vai sair daqui. Lá vão te pegar, mano. Lá quando acabou o jogo, à direita. Aqui? É, à direita. Vou fazer um pente fino, meu amigo. Puta, acabou o jogo, nós perdemos, né? Nós perdemos, nós empatamos esse jogo. E aí acho que nós vamos ter que entrar aqui no bloqueio, senão a gente dá a volta, depois nós passa pelo outro lado. Tá com um pouquinho de tempo, né? Já tá com tempo. Pode ir, a gente vai fazer o contorno ali embaixo e voltar pelo outro lado aqui, ó. Bom, moral da história. Acabou o jogo, o Gaviões sempre sai tocando, cantando o hino. Meu amigo, os caras fizeram um corredor só procurando. Cadê o careca? Passei no meio da batucada abaixadinho, que era magrinho, pequenininho, né? E fomos embora. Quando cheguei nos ônibus, falei, nem vou ficar nos ônibus, eu vou esperar lá pra frente umas ruas aí. E saí andando. Os caras foram ônibus por ônibus procurar, velho. Essa aqui, né? Pode fazer o contorninho pela direita aqui, nós vamos voltar lá pelo outro lado. Aí nós vamos lá na Natural Vila, vamos fazer o contorno. Ah, tá, aqui. Poxa, eu sei que no final deu tudo certo, mas são histórias assim que a esquerda quis. São histórias que a gente não esquece, né? Marca fica na memória, né? Fica pra sempre. E também coisa da idade, da adolescência, né? Nessa época a gente tava voando, né? Esses caras, né? Tomava o que viesse pela frente, não tinha problema, né? Tudo era combustível. É coisa de louco.
Cara, deixa eu te perguntar um negócio. E o carnaval desse ano aí? Samba Enredo já tá na ponta da língua, né? Já saiu, Já não? tá, Samba já Enredo saiu. novo. Já saiu, fizemos uma final grandiosíssima esse ano. O Gaviões estava com 3 sambas muito bons, né, com estilos diferentes. E a gente optou por um samba mais agitado, mais pra frente, para animar mais a torcida, né, mudar um pouquinho a linha melódica dos Gaviões, vamos dizer assim, né? E ontem teve o lançamento dos pilotos, das fantasias, que também estão muito bonitas. O Gaviões está fazendo um grande carnaval. E na sexta-feira que vem a gente vai apresentar o samba para a comunidade, porque a gente alterou aí algumas palavrinhas do samba, então a gente estava dando uma lapidadinha, agora ele já está 100%, já gravamos, já tem uma versãozinha que está rodando aí interna, né, para consumo interno, já está na rede social. Sim, eu vi. E a semana que vem nós vamos dar a largada então para os ensaios de forma geral. E ele tá bonito, hein? Eu ouvi um pouco, bacana mesmo. Gostou do refrãozinho lá? Iandê, vai tremer a terra, eu bacana. sou de paz, mas tô pronto pra guerra, flecha que aponta. Eu ouvi ontem à noite, o pessoal mandou no grupo lá e tal, que eu sou meio sequelado pra lembrar. Mas esse refrãozinho ficou Não, é muito legal, bom, né? Que a gente resume, algo que guarda na cabeça, e né? traduz bem aquilo que é o Gaviões, que a gente sempre pregou. A gente é de paz, né? Mas nós estamos prontos pra guerra. Né? Não vem levar uma não, que nós estamos preparados também, né? É o que tem acontecido esses últimos anos aí, né? Cara, você é a favor? Assim, saindo um pouco do carnaval, né? Você acha o que da SAF, cara? Você tem ouvido falar aí sobre SAF? Eu tenho ouvido, sim. Acontecendo? Tenho ouvido. Porque tá difícil, a gente escuta umas notícias aí, sabe? Eu tenho ouvido, sim. Obviamente, né, como a gente já tem discutido isso internamente nos Gaviões, né? A gente é contra esse tipo de situação. Eu, particularmente, tenho feito um estudo sobre isso e confesso até que eu estou desenvolvendo um projeto Que legal, hein? nesse sentido, mas eu tenho uma ideia de SAF bem diferente de tudo isso que está aí, né? Que é uma situação para a gente colocar no momento certo, né? A gente está estudando a parte legal, tudo que é possível, tudo que não é, porque o Corinthians, ele nasceu para ser do povo. A história do Corinthians, a fundação do Corinthians, a maneira como ele teve que fazer para entrar nos campeonatos, ser aceito pela elite do futebol, aquela coisa toda, a gente não pode entregar o Corinthians hoje na mão aí da aristocracia, desses caras que têm dinheiro, seja que pretexto for, né? Embora, acho que todo corintiano tem esse sentimento, a impressão de que essas pessoas que passaram pela administração nos últimos anos fizeram de tal forma para levar o Corinthians para essa situação, para eles poderem arrematar, né, aqui, ó, não tem jeito, é impagável a dívida e nós vamos comprar. E talvez não no nome deles direto, mas através de terceiros, que é o que a gente vê muito no futebol aí, né? Sim, a gente escuta falar bastante. E a gente vê essa coisa de SAF, ela talvez seja importante para o clube que não tenha patrimônio como o Corinthians tem. O Corinthians tem um patrimônio que é imensurável, que é a sua torcida, que é o tamanho da torcida do Corinthians. Ela consegue transformar, tanto conquistar título, pagar dívidas. Consome muito. O Corinthians já passou por situações difíceis várias e várias vezes ao longo da sua história. Só que nós tivemos uma sorte de ter, por exemplo, numa determinada época, um Vicente Mateus, né? Aliás, a sugestão que eu tenho dado ultimamente, a gente devia de brigar aí com a igreja, né? Sugerir, canonizar o Vicente Mateus para a gente orar por ele, para que ele interceda lá do céu. Que é o que está faltando, né? Nós estamos precisando de um santo, além do São Jorge, que é para ajudar o São Jorge, né? São Jorge já se esforça bastante, mas mesmo assim os caras estão lutando, né, contra o santo. Está precisando de um aliado lá em cima para que a gente possa interferir aqui embaixo nessas pessoas que não querem o bem do Corinthians, para que elas se afastem do clube e a gente possa ter uma administração decente. Então, voltando nesse período do Mateus, sem ser saudosista, mas isso que a gente vê nos nossos adversários hoje, o Mateus fez no Corinthians várias vezes.
que era pegar o dinheiro do bolso e colocar. Hoje o que a gente vê no futebol, e aqui nós estamos falando de Corinthians, é muita gente aí que se diz empresário, que se diz do sistema financeiro, mas do bolso ninguém coloca nada. Não, no bolso não. Ninguém coloca nada. Né? Então, empresário aonde? Então eu prefiro que se eu tivesse condição, se eu tivesse 2 mandatos de conselheiro do Corinthians, eu me candidataria a presidente. Né? Montava aí um núcleo aí de corintianos de 4 costados aí, que não estão com interesse de fazer o clube de trampolim, né, para fazer network, para usar a palavra bonita aí, muita gente querendo ser diretor do clube. Não, mas eu não ganho nada, eu quero ser diretor, porque eu sou corintiano. Não, na verdade, Corinthians abrindo muito porta para tudo quanto é lado, para um monte de gente. Isso eu estou falando dos últimos 20 anos. Né? Claro que tem as exceções de pessoas verdadeiras, de corintianos de verdade, mas o Corinthians passou por uma fase muito difícil, muita gente ruim ao mesmo tempo se aproveitando do clube. Mas muita gente. E aí levou a esse estado de coisa, por isso a gente está falando agora aqui de SAF. Mas, resumindo, eu entendo que o Corinthians, por ter a torcida que tem, não precisa de SAF. SAF precisa o clube que não tem torcida. Mas você não é a favor... por exemplo, eu tenho o meu ponto de vista. Eu sou a favor que o Corinthians seja gerido igual uma empresa. Não, mas isso é óbvio, Wagner. Os caras não fazem isso. Isso é óbvio. O que nós precisamos no Corinthians hoje... O problema hoje... maior é que põe os caras e ninguém deixa de mamar. E aí, de repente, vem 2 mandatos bons, vem um mandato que acaba Mas é o que nós precisamos discutir no clube e no futebol de uma maneira em geral. O dirigente tem que ser responsabilizado com o seu patrimônio. Com certeza. Né? E a decisão dele... A contratação de um jogador, o fechamento de um contrato grande, ela tem que ser analisada em tempo real, né? No caso do Corinthians lá pelo CORE, pelo Conselho Deliberativo, e se a coisa não for boa, através dos estudos apresentados ali, que é o tal do compliance, que todo mundo fala hoje, palavra bonita, mas que na prática não funciona, se isso daí a gente fizer funcionar, a gente vai evitar esses grandes erros. Você não pode contratar um jogador perna de pau, que não tem material na internet, que não joga em lugar nenhum, por 5 anos de contrato, 500 pau por mês. Ou 1 milhão. Fosse só 500, hoje o salário já sobe para 800 mil, para 1 milhão, e os caras falam de 1,5 milhão assim, como se fosse dinheiro de pinga. Só que isso aí multiplicado por 5, por 10, por 15, por 20 jogadores, é onde quebra o clube. Os caras falam, você paga 6 por mês. Eu acho muito dinheiro. Mas se você vê os caras perna de pau que estão aí, tirando dinheiro, essas contratações que aconteceram. Hoje ele é o craque, né, do Corinthians, mas é o craque também, guardadas muitas proporções, né? Sim. Não ia calçar a chuteira esquerda do pé do Sócrates. Né? Verdade. Nem do Zenon, né? que era mais de falar menos. Marcelinho assim. Carioca, Marcelinho Carioca não dá nem pra falar, né? Mano, acho que ele não pegava nenhum viola. Meu Deus. Sabe? É o que tem de melhor nesse atual estádio. É muito dinheiro, né? Claro que quando foi feito o contrato, muita coisa tinha que ser discutida. Né? A gente não tem acesso, então a gente fala pelo que a imprensa publica, esses blogs aí, esses influenciadores digitais comentam. Né? Você não pode ter um cara aí com, sei lá, cozinheira ganhando 60 mil, um apartamento lá de não sei quantos milhões por mês. Meu amigo, isso daí é surreal. É surreal, é esbanjar, né? Diria, um tapa na cara da sociedade, ainda mais da nação corintiana. Não tem isso. E lembrando, né, que acho que ele tem essa consciência também, poxa, o cara estava sem mercado nenhum, veio para um Corinthians, o Corinthians ajudou a recuperar a imagem dele, porque eu acho que ele é pro Sevilha, a torcida é que fez isso, né? Se o cara tiver humildade e um dia soltar a voz numa entrevista, ele tem que falar isso, falar, pô, poderia ter ido para qualquer clube, não que ele foi aprender a jogar futebol no Corinthians, ele já veio com o histórico dele, mas jogar com a torcida do Corinthians a favor, amigo, é outra coisa. É outra coisa. A torcida do Corinthians transforma qualquer um. Aqueles 7 jogos que ele chegou aí, ele jogou muita bola. Realmente. Então a gente devia ter essa gratidão e com essa gratidão fazer um preço mais justo, né? Fazer um negócio mais dentro da realidade do futebol brasileiro e do Corinthians. Depois quer ir jogar lá no Real Madrid, no Barcelona, fazer um contrato desses daí.
pô, parabéns, vai ser feliz. Mas hoje no Corinthians precisava ser revisto. Não tá. Você vê também aí, por exemplo, contratar Kaká, contratar Félix Torres. Teve umas contratações aí que fizeram, esse time do Corinthians foi muito mal montado, né? A gente vê aí, a gente perdeu aí 2 jogos aí por conta aí de o juiz que interpreta. Não, o juiz, mas como é que você também levanta o pé daquela altura? O primeiro do Kaká foi algum tempo atrás. E agora nesse jogo aí também, é interpretação ali, os caras, né? Então, mas é aquilo que a gente falou aqui no começo do nosso bate-papo. É concentração. Se todo mundo... Por exemplo, vamos lá, com esse mesmo time, nessas mesmas situações, a gente pegou, como você disse, é o time dos marcianos, né? Sim. Pô, nós não jogamos 100%? Sem mundial. Sem Jogamos mundial. muita bola, Nós jogamos rapaz. bola. Jogamos muita bola. Todo mundo tá no seu arroz com feijão, no tempero, né? E a Fiel dando um tom na arquibancada. Bom, tanto é que a torcida tá proibida de levar a faixa até o final do ano em função da sua participação na decisão do Paulista. Sim. Nós metemos sinalizador lá, sabia que ia gerar essa punição, não esperava tanto, né? Mas é uma simbiose ali que acontece. Torcida, jogador, que vai para essa conversa de Memphis que nós estamos tendo aqui também. Mas todo mundo ali correndo, todo mundo ali concentrado. Os 90 e mais o acréscimo. O jogo não acaba nos 90 hoje. Tem um acréscimo ainda. E deu tudo certo. A gente foi campeão. O que falta nesses jogos é o cara se conscientizar. Brasileiro, por exemplo. Todo jogo é uma decisão. Todo jogo do brasileiro, como não é mata-mata, mas é pontos corridos, são 3 pontos. É a final do campeonato. O cara tem que se conscientizar disso. Pô, chegou lá em Porto Alegre. Pô, tá tudo dando certo, tamo ganhando. Pá, o time jogando pra caramba, aí o cara dá aquela relaxada. Eu sou o Beckenbauer. Eu sou... Aí é onde dá coisa errada, né? Estamos aqui conversando com o Ernesto. E... o Ernesto que todos vocês conhecem. E a gente estava falando um pouco da SAF, né? Falando dessa coisa de SAF, de preço de jogador, de responsabilidade de dirigente. Fiscal. Né? Que eu estava falando que, não, é difícil no futebol, porque esses caras fazem o que fazem. Com o clube não acontece nada, é o que a gente está colocando. Hoje a gente tinha que brigar, a Gaviões vai brigar por isso, e todas as torcidas organizadas, para a reforma estatutária, que não é fácil. Porque quem está no poder, hoje, por exemplo, para ser presidente do Corinthians, o cara tem que ter 2 mandatos de conselheiro ou ser conselheiro vitalício. Ou seja, o contingente ali de pessoas habilitadas para poder requerer o cargo é muito reduzido. A gente tem que mudar isso. Né? Entendo que o cara que tem X anos de sócio do clube e mostra ali que tem capacidade, ele tem que ter o direito de ser presidente. Então, isso é uma condição. A gente tem que trazer a condição de voto para presidente para o fiel torcedor. Sim. Que é uma discussão antiga, isso... que não é isso que vai mudar em si a estrutura do futebol, uma vez que a gente pega com base as eleições partidárias. O cara que tem dinheiro faz propaganda, paga um churrasco aqui, paga um churrasco ali, e acaba trazendo um monte de gente para votar nele, acaba sendo eleito, e não é isso que vai salvar o clube. O que vai salvar o clube, entre outras medidas, é uma série de medidas, é também a gente responsabilizar esse dirigente em tempo real, né? Para isso precisa ter um CORE, um conselho de orientação eficientíssimo, tem que ter um conselho deliberativo eficientíssimo e tem que ter uma torcida organizada acompanhando para e passo o dia a dia do clube. Porque quando o cara quiser dar aquela tacada grande, né, que todo mundo tá vendo que vai dar errado, mas que como o cara é presidente no regime atual, ele tem o poder de fazer, todo mundo tem vai brecar. Tem a caneta na mão, né? Todo mundo vai brecar. E... é isso que a gente está precisando colocar dentro do clube. Então não precisa virar SAF, precisa dar obrigação e responsabilidade para quem está com a caneta na mão. Você acha que isso vai ser votado mesmo, de verdade? Eu entendo que não. Eu entendo que essas pessoas que estão aí à frente do clube hoje não têm interesse nenhum, até porque elas continuam, se isso não mudar, elas continuam como protagonistas. São cartas marcadas. E como as únicas em condição de assumir a presidência do clube.
A hora que você abrir esse leque, vai aparecer muita gente boa. Aliás, tem muita gente boa dentro do corintianismo. Você pega as pessoas aí que compram camarote na Arena, que compram cadeira na Oeste, por exemplo. São muitos grandes empresários que estão ali no anonimato, mas que não chega dentro do Corinthians efetivamente, porque não acredita nesse modelo administrativo, onde não tem responsabilidade. Sim, então o cara não quer... fica com medo até de botar o nome da empresa dele e o nome da dele, empresa, e o nome acabar se dele, prejudicando. Mas tem muita gente boa. Então, na hora que você pegar um estadista de verdade, como tinha o Vicente Matheus, porque o Matheus, como a gente já falou aqui no nosso bate-papo, colocou dinheiro do bolso, e ele tinha muitos colaboradores, pessoas com poder aquisitivo grande, que também colocava dinheiro no clube. Sim. Né? Muitos, não eram poucos não, que ajudavam ali na diretoria de futebol, que ajudava lá nos esportes amadores, na parte terrestre do clube. Então, ele sempre teve. Né? O que o Matheus pecava, vamos dizer assim, que não é nem crime, era a vaidade dele de querer também estar sempre à frente. Ele tinha essa vaidadezinha, como todo ser humano tem. Né? Mas a vaidade dele, ou essa situação, ela sempre foi usada de forma favorável para o clube. Então, nas vezes que nós tivemos contra o Matheus, foi para derrubar ele, para não ter lá o continuismo que a gente combate. E hoje você vê que ele seria uma necessidade no atual modelo. Imagina, ele no atual modelo ele nadava de braçada. Ele aglutinava em torno dele pessoas com dinheiro e que colaboravam, porque confiava e sabia que ele, quando brigava ali por migalha, tem até uma situação que passa aí do Sócrates, explicando negociação contratual. Sócrates foi para a seleção, ele ganhava, sei lá, vou chutar o número aqui, 40 mil reais no Corinthians, enquanto o Zico ganhava 400 mil no Flamengo. E os dois estavam na seleção. Então o Sócrates falou, bom, quando eu voltar para o Corinthians for renovar o contrato, pelo menos 400 eu vou ganhar. E foi falar com o Matheus. Aí o Matheus, não, Sócrates, não é bem assim, filho, aqui no Corinthians é diferente, aqui no Corinthians nós não temos esse dinheiro. E pá. E olha que o Sócrates é um puta intelectual, um cara inteligente, mas ele escutou aquela conversa do Matheus e falou, pô, eu sei que ele não está fazendo isso para eu não ganhar e para eu ficar para ele. Ele está fazendo realmente para colocar no clube. Ele acabou aceitando o contrato por um valor bem menor, para ficar um prazo determinado do clube, para depois ir para a Europa quando pintasse uma chance. Mas você vê que até o cara que está do outro lado aqui fazendo a negociação acaba cedendo em função de acreditar que o cara estava trabalhando com o coração, que ele está trabalhando com a necessidade e com a verdade. Hoje, um jogador ou empresário vai negociar com qualquer um desses que está na frente do clube aí, o cara não dá a mínima atenção. Fala, não, amigão, eu quero pegar o meu, não quero nem saber. Infelizmente. Rapaziada, tá chegando o final, carro do Coringão hoje. O Ernesto deu uma aula aí do o que é o corintianismo, né? Lembrar aí de tanta coisa boa aí. E a gente tá indo lá agora ver o Coringão. E aí, palpite? Bora, pô, eu tô sempre no 3-0, né? Tô sempre no 3-0. Guinegão, Memphis fazer um golzinho aí, né? Pra ir lá defender a sua seleção. Chega lá e falou, fiz um gol lá, né? Então, pra dentro, né, Coringão? Vamos na positividade. Ó, que a gente é pé quente, hein? A última vez que a gente estivemos junto aí foi contra o Palmeiras no derby. Opa, é verdade. Ganhamos o derby. E é o seguinte, eu vou de 1-0 hoje. Tá bom, eu vou no 3 também, né? E seja o que Deus quiser, a gente continua Corinthians até o fim. Se puder, até depois. Positividade.